Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta sexta-feira, em que o Tribunal Regional Eleitoral faz a diplomação dos candidatos eleitos no pleito municipal deste ano. Por causa da Covid-19, a cerimônia presencial inclui apenas o prefeito, o vice-prefeito e os 18 vereadores. Para contemplar todas as bancadas e seguir os protocolos de prevenção à pandemia, apenas o vereador mais votado de cada partido está recebendo o diploma de forma presencial. Os demais vão retirar os seus diplomas no site do TRE do Rio Grande do Sul. O único candidato eleito a falar foi o futuro prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ele disse que a cidade não vai fechar durante o enfrentamento da pandemia. Eu poderia citar muitos temas, presidente, mas a saúde sempre foi um desafio. Neste momento, talvez seja o maior desafio para aqueles que estão assumindo. E eu quero dizer aos porto-alegrenses que esperem de nós, de mim e do Ricardo, muita serenidade para decidir sobre tudo, mas especialmente de combinar a questão da saúde com a economia, dando segurança para a cidade nesse tema. E acaba de ser divulgado o mapa preliminar da 33ª rodada do Sistema de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul. Dessa vez, sem bandeira preta. Vamos conferir. Nesta rodada, a única região Covid que não apresenta risco alto de contágio é Guaíba, classificada em bandeira laranja. As outras 20 regiões estão em vermelho. O mapa de distanciamento controlado continua refletindo o alto índice de contágio do coronavírus. Mesmo com a mudança nos indicadores da macro-região sul, alterando de bandeira preta para vermelha em Bagé e Pelotas, o estado segue em alerta máximo. A classificação definitiva será divulgada na segunda-feira, após análise de recursos. E neste fim de semana, os municípios do Litoral Norte já vão permitir a permanência do público na faixa de areia, mesmo em cidades com bandeira vermelha. A medida foi autorizada pelo governo gaúcho, mas com uma condição. As prefeituras precisam garantir fiscalização para coibir aglomerações. Quem explica para a gente como vai funcionar e quais são as regras para ficar na praia é o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Galto. Prefeito, pode sim ir à praia então nesse fim de semana, mas é obrigatório o uso de máscara? Quais são as principais regras? Boa noite. Boa noite. Dizendo a nossa satisfação de estar conversando com a TVE e que nós, através da Milinorte, dos prefeitos do Litoral Norte, dos protocolos, através da cogestão, nós implementamos ações que deverão minimizar, pelo menos, o impacto que é a questão da aglomeração. As regras são com distanciamento de 3 metros entre guarda-sóis, não será permitido a colocação de mesas e cadeiras através dos quiosques do litoral, na beira-mar do litorânea. Música ao vivo também nos quiosques não será permitido, e a fiscalização, tanto da vigilância sanitária como da Guarda Municipal e a parceria da Brigada Militar. Primeiramente, nós vamos trabalhar com a questão educativa e informativa na conscientização coletiva da nossa comunidade e veranista que estejam nesta alta temporada. Só para eu entender, se alguém não está usando máscara, por exemplo, e chega a Brigada Militar, chega essa fiscalização, qual é o procedimento? Na verdade, nós vamos procurar conversar, dialogar, advertir, no caso, para que as pessoas possam retomar esta postura exigida. E que certamente todos os momentos que nós realizamos ações e operações nesse sentido, as pessoas atenderam o pedido dos guardas ou da vigilância sanitária. E também nós iremos trabalhar no dia 23 de dezembro e 30 de dezembro na entrada das cidades com barreiras sanitárias, levando informações para os veranistas que estejam chegando na cidade de Tramandaí também. As prefeituras têm efetivo suficiente para garantir que essa fiscalização seja realmente efetiva, prefeito?
Olha, é muito complicado. Se nós não trabalharmos com a consciência do coletivo, certamente que nem só as prefeituras, como a própria Brigada Militar, na Operação Verão, nós não teríamos efetivo suficiente para trabalhar a regulamentação e a normatização dessa implementação. Nós contamos com a colaboração da comunidade e das campanhas educativas que os municípios estão realizando e das entidades que compõem aqui do nosso litoral norte, que também estão envolvidas nesse trabalho de mídia, de realização de informações, para que as pessoas, ao chegarem nos nossos municípios, obedeçam às regras estabelecidas. Mas certamente a coerção será muito difícil no sentido da quantidade de pessoas, de mais de 1 milhão de pessoas que vêm para o nosso litoral. Tramandaí recebe, na alta temporada, em torno de 200 a 250 mil pessoas que vêm para a nossa cidade. Bastante gente. Agora, prefeito, caso na prática essas regras não sejam cumpridas, aumentando o risco de contágio, qual é o procedimento que deve ser adotado pela Associação dos Municípios do Litoral Norte? Vai ter uma avaliação constante para revisar essas regras? Se cogita a possibilidade de suspender a flexibilização se as pessoas não souberem cuidar da saúde? Esta é a grande preocupação que a economia do nosso litoral norte tem levado para que a gente possa massificar e que nós não tenhamos a mudança até de bandeiras, que chegássemos até a bandeira preta no sentido de proibição mesmo, ou do retorno da própria bandeira vermelha, ao qual nós poderemos regredir, na verdade, e o próprio governo do estado não aceitar a cogestão da bandeira laranja. Nós entendemos que a comunidade é muito importante, os nossos veranistas, que atendam essa nossa solicitação, para que não ocorra de nós retornarmos uma proibição total, principalmente da orla ou das atividades econômicas dos nossos municípios. Prefeito, para a gente encerrar, esse fim de ano nas praias vai ser bastante diferente. É tradicional queima de fogos, aglomerações. O que está sendo organizado para esse ano? Na verdade, nós, através da Milinorte, combinamos com os municípios que não haverá essa queima de fogos, que é tradicional, mas que certamente as pessoas irão comemorar individualmente junto à beira-mar, mas os municípios não estão planejando realizar atividades turísticas de final de ano, de virada de ano, que é muito tradicional. A nossa orla recebe cerca de quase 100 mil pessoas, somente no município de Tramandaí, e que este ano, pela primeira vez de tantos anos, nós não iremos realizar nenhum evento que possa atrair público para a nossa Avenida Beira-Mar. Tá certo, muito obrigada ao prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Galto, pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite, nós que agradecemos a oportunidade, em nome do município de Tramandaí, desejamos um Feliz Natal e final de ano. Igualmente. E nesta sexta-feira, passou de 8 mil o número de mortes relacionadas à Covid-19 no Rio Grande do Sul. Vamos conferir o último balanço da pandemia divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Foi superada a marca dos 400 mil casos confirmados e chegamos a 8.007 óbitos. Esses são os números do coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas foram notificadas 63 mortes e quase 6 mil casos. Em acompanhamento com o vírus ativo são mais de 20 mil pessoas. Já outras 372 mil estão recuperadas. E nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos, em geral, se manteve estável em torno de 82%. A rede hospitalar em Caxias do Sul está na iminência de entrar em colapso e a tendência é de que a situação piore. A informação é da Secretaria Municipal e da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Hoje, a situação nos leitos SUS e privados está em 87% de ocupação. Há 2 dias, a lotação das UTIs da cidade era de 94%. Mas ontem foram abertos estes 5 leitos de UTI adulto no Hospital Geral. Com isso, a situação melhora, mas o principal problema anunciado após a reunião geral com os 6 hospitais da cidade é a falta de equipes. Capacidade física, de abrir novos leitos nós possuímos. O
que nós não temos e está esgotado é pessoal da saúde. Não há mais como conseguir funcionários para novos leitos de UTI. E com o agravante de que essa equipe, que está há quase 8 meses trabalhando sem descanso, sem parar, está se aproximando do esgotamento. No Hospital Pompeia foi registrado ontem o óbito de número 262 da cidade. A instituição é referência para Caxias do Sul e a macro-região da Serra. Hoje nós estamos com uma capacidade ocupada de 95% dos nossos leitos. Contamos com 1.600 colaboradores e temos hoje toda a nossa UTI utilizada para o recurso de atendimento desses pacientes. Então é um momento em que nós estamos indo à imprensa para pedir à população que se conscientize das medidas preventivas, do uso de máscara, do uso de álcool em gel e que possamos diminuir a sobrecarga hoje do sistema de saúde. Fim de semana chegando e todo mundo quer saber do tempo. A previsão indica instabilidade e temporais no Rio Grande do Sul. Veja os detalhes no mapa. A chuva deve cair desde a manhã de sábado na maior parte do território gaúcho. Em algumas áreas, as pancadas vão começar à tarde. É o caso da região metropolitana da capital, do sul e dos campos de cima da serra. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu alerta para o risco de temporais com ventos fortes e queda de granizo em todo o estado. Com a chuva, o calor diminui um pouco. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Variação entre 19 e 26 em Candiota. E os termômetros vão dos 16 aos 28 graus em Vacaria. Agora vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o Festival de Cinema Diálogo e também conhecer as dicas no roteiro de final de semana. Nós já voltamos. Estamos de volta para apresentar o balanço de atividades divulgado esta semana pela Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. Vamos conferir. A secretária Beatriz Araújo conduziu uma apresentação das ações do governo no setor da cultura em 2020. Na coletiva de imprensa online, a gestora enfatizou as medidas que foram implementadas, sobretudo para enfrentar os efeitos da pandemia de coronavírus, que forçou o fechamento de espaços e gerou intensa crise no setor. Um dos destaques foi a reformulação do Procultura, de fomento ao setor, que teve investimentos de 44 milhões de reais pela Lei de Incentivo à Cultura e pelo Fundo de Apoio à Cultura. Para dar apoio aos artistas, também foram realizadas ações sociais e a distribuição de renda. A secretária destacou a importância dos recursos da Lei Aldir Blanc, com investimentos de mais de 39 milhões de reais, que recuperaram projetos e ações na cultura em todo o estado. Com esse advento da Lei Aldir Blanc e com a realização da Conferência Estadual de Cultura, nós conseguimos alcançar um número muito significativo de trabalhadores da cultura que nunca antes participaram da nossa lei de incentivo à cultura, do nosso fundo de apoio à cultura. Então, nós conseguimos ampliar o universo de trabalhadores que hoje podem e se veem aptos a participar, então, dos nossos editais e da nossa lei de incentivo à cultura. Acho que esse foi um fator positivo, mais um fator positivo da Lei Aldir Blanc, que, de fato, descentralizou recursos. Para enfrentar a pandemia, a gestão também direcionou investimentos de programação para a melhoria das estruturas das instituições, como o Margs, o Museu Júlio de Castilhos, a Casa de Cultura Mário Quintana e o Museu Histórico Farroupilha de Piratini.
Outras ações destacadas foram a realização da 5ª Conferência Estadual de Cultura e o Festival Cinema Negro em Ação, com transmissão pela FM Cultura e a TVE. E nesta segunda, a partir das 19h, inicia o ciclo de estudos da canção Pelotas na Cena Independente. Serão 4 encontros online gratuitos, cada um tratando de um disco produzido de forma independente e com alguma ligação com a cidade do sul do estado. Quem nos conta mais detalhes agora ao vivo é o coordenador do ciclo, o músico Luciano Melo. Luciano, por que Pelotas é tão importante para a cena independente do Rio Grande do Sul? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, Pelotas tem uma efervescência cultural que não é de hoje, não vem de hoje, é histórica. Pelotas provavelmente tem o 2º ou 3º disco independente lançado no Rio Grande do Sul. O primeiro é do Nelson Coelho de Castro, lançado em Porto Alegre, por isso ele abre o nosso ciclo, fazendo uma participação especial, dando uma aula de música independente no início dos anos 80. E Pelotas também tem essa característica de ter selos, de reunir artistas, e tem uma cena muito grande aqui, com muita gente e uma diversidade musical imensa também. Legal não focar só em Porto Alegre, né? A gente fala muito da capital, a produção sempre ligada aqui, mas tem cidades produzindo muito também no interior do estado. E quais são os discos, Luciano, que vão ser destacados aí nesses 4 encontros? Bom, o primeiro disco é de Porto Alegre, mas é pela importância fundamental. É o primeiro disco independente do Rio Grande do Sul. É o Juntos, do Nelson Coelho de Castro, e é ele que vai falar junto com a gente na segunda-feira, às 19h, sobre o disco. Depois é Zurb, é um álbum que foi produzido nos anos 90, que é o único projeto de industrial music, é o primeiro projeto de industrial music feito no Brasil, que era um movimento que estava acontecendo muito forte no mundo, e esse foi o primeiro álbum do Brasil, e ele foi feito em Pelotas, produzido em Pelotas, gravado em Pelotas, em condições que pareciam ser impossíveis para isso na época. Depois é o disco Brick, do Guto Leite, que foi produzido por esse que vos fala. Nós começamos a produção em São Paulo e terminamos a produção em Pelotas. Então é uma produção genuinamente pelotense. E por fim é o Vida Portátil, que é o álbum que eu lancei com Patrick Tedesco agora neste ano. Que inclusive a gente divulgou aqui no Redação TVE, né, Luciano? E para a gente entender um pouquinho, quem não conhece tanto sobre o mercado, quais são as principais tendências agora? Por que a cena independente é importante, alternativa aí para grandes gravadoras e tendências que estão se consolidando agora no mercado, ganhando força inclusive em tempos de pandemia, com tecnologias? Bom, eu acho que a primeira função é que as grandes gravadoras elas acabaram no sentido de que não cuidaram dos seus artistas, não renovaram seus casts e começou a cena a correr por fora e a tecnologia facilitou muito. A gente consegue gravar um álbum dentro de casa com uma qualidade imensa. Então, se tiver um produtor acompanhando, estou puxando a sardinha e a brasa para o meu lado aqui, mas se tiver um produtor acompanhando, a qualidade da gravação pode ser altíssima, pode ser muito grande. Então, é isso que acontece, né? E as novas alternativas são isso. Cada vez mais vai se gravar dentro de casa, cada vez mais o próprio músico, o próprio artista vai aprender a lidar com as tecnologias e fazer sua própria gravação, porque o equipamento, de certa forma, é muito mais acessível. Antigamente era necessário um investimento de milhões para se ter um gravador, um estúdio, uma sala e microfones, e hoje em dia isso baixou absurdamente. Já se compra equipamento antigo por muito, muito pouco dinheiro realmente. Então a tendência é essa, o que é maravilhoso, porque a capacidade, a possibilidade de expressão, ela sai de dentro de uma linha de mercado.
né? Sim. Cada um começa a trabalhar da sua maneira. Produção cada vez mais democrática e acessível aí. Nossa vida portátil, como diz teu álbum, né, Luciano? Sim. Então é isso, feito o convite, a gente coloca o serviço na tela para todo mundo participar desses 4 encontros de 21 a 30 de dezembro. Muito obrigada pela entrevista de hoje, Luciano. É gratuito e com o apoio da Lei Aldir Blanc. Importante destacar. Até a próxima. Obrigado. E agora vamos falar da 7ª Arte, porque tem 20 curta-metragens nacionais, mais 4 seminários com nomes de destaque do cinema nacional, tudo online e gratuito a partir deste sábado. É o Festival Diálogo de Cinema Extra, que vai até terça-feira. O evento vai disponibilizar curta-metragens inéditos e premiados em outras edições do Diálogo de Cinema, de animação, ficção e documentário, todos produzidos no Brasil nos últimos 9 anos. Títulos como o curta Construção, de Leonardo da Rosa de Pelotas, que venceu a Mostra Gaúcha de Curtas de Gramado e agora no último final de semana levou o melhor filme gaúcho do 3º Festival de Cinema de Santa Cruz do Sul. E aí eu pretendo que a gente consiga construir lá. A seleção reúne filmes do Rio Grande do Sul e mais 6 estados brasileiros, como do Mato Grosso do Sul, que tem A Outra Margem, de Natália Tereza, e A Vez de Matar, A Vez de Morrer, de Giovanni Barros. Ou Pernambuco, com Em Trânsito, de Marcelo Pedroso. E de São Paulo, Peripatético, de Jéssica Queiroz. Ao todo, foram selecionados 20 títulos, que estarão disponíveis a partir de sábado no site do Diálogo de Cinema e serão base para as discussões. Todos os dias, às 19 horas, tem algum seminário temático. O primeiro é Quem Tem Medo de Cinema Queer, que vai ser ministrado por Márcio Rolon e Felipe Matzenbacher. E aí, então, a gente tem no domingo, também às 19 horas, a utilização do cotidiano na construção de personagens, com a Francine Barbosa. Na segunda-feira, Macumba Lab apresenta Encruzilhadas Narrativas com Gautier Lee, Sofia Ferreira, Luiz Santana e Felipe Caetano. E na terça-feira, A Imagem da Metrópole no cinema de curta-metragem, com a Camila Belaver, o Jefferson Silva e comigo, Richard Tavares. É importante salientar que essa edição do Diálogo tem o apoio da querida Cinemateca Capitólio e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e é uma realização da Sofá Verde Filmes. Então é isso, eu espero todo mundo de olho ali no site do festival para assistir aos filmes, acompanhar os seminários. Somente para o seminário de sábado, as vagas na plataforma Zoom são limitadas e exigem inscrição. Os demais serão transmitidos pelo Facebook até terça-feira, sempre às 7 da noite. Na quinta-feira foram conhecidos os vencedores do Prêmio Açorianos de Literatura. Diferente dos outros anos, dessa vez a premiação foi feita em uma live ministrada por Sérgio Gonzaga. Ao todo, foram 10 obras premiadas em 9 categorias. Em narrativa longa, houve empate entre 2 delas. O grande premiado da noite foi Arthur Nestrovsky, que com seu livro Tudo Tem a Ver, ganhou nas categorias Ensaios de Literatura e Humanidades e Livro do Ano. O livro é uma antologia de ensaios, como você generosamente aí descreveu, mas ele também compõe uma espécie de arco de vida que começa e termina em Porto Alegre. Então, agora, receber essa premiação do Prêmio Açoriano de Porto Alegre, realmente tudo tem a ver. Além de Nestrovsky, também foram premiados Andrei Cunha, Priscila Pasco, Marta Medeiros, Maria Luísa Pulha, Altair Martins, Paulo Scott, Ana Mariano e o comunicador da FM Cultura, Luiz Gil. Ele ganhou na categoria de Literatura Infanto-Juvenil com seu livro Rabiscos. No discurso, Gil comentou que melhor do que ser premiado é ser indicado ao prêmio. Participo do Açorianos, assim, olha, eu acho que a minha primeira indicação foi em 1997, se eu não me engano, com o meu segundo livro. Então, e desde então eu sempre comemoro a indicação. Eu acho a indicação fantástica. O fato de nós estarmos num estado com tão bons escritores em todas as áreas, ser indicado entre tantos, realmente é motivo de comemoração.
Além dos premiados, também receberam homenagem especial do Açorianos, o Instituto de Cultura da PUC, a editora Figura de Linguagem da nossa colega Fernanda Bastos e os autores Rocir Berni, Regina Zilberman e Voltaire Schilling. E para quem quer curtir o fim de semana com atividades culturais, a gente traz agora algumas dicas que estão na agenda dos próximos dias. Olha só. Entre hoje e amanhã acontece a mostra de encerramento das atividades do Circo Híbrido. Voltar a Passar pelo Coração é o 9º espetáculo anual da escola e apresenta recortes em videocirco e videodança inspirado no Livro dos Abraços de Eduardo Galeano. A transmissão acontece no YouTube da instituição a partir das 9 horas da noite. Informações e ingressos em circohíbrido.com.br/bilheteria. A capital gaúcha receberá uma carreata natalina com a presença do Papai Noel e atrações musicais a partir desta sexta-feira. Ela irá percorrer diversos pontos da cidade até a próxima segunda. Também estão programados 4 espetáculos no palco do Poa Drive-In Show. O ingresso é a doação de 3 quilos de alimentos não perecíveis por automóvel. Participam artistas como Vini Neto, Guri de Uruguaiana, Os Fagundes e Companhia Show 4. O espetáculo litero-musical Caio em Construção, com a atriz Débora Finocchiaro e o músico Fernando Cessé, será apresentado neste sábado a partir das 5 horas da tarde no Espaço Cultural 512, em Porto Alegre. Com entrada franca e respeitando os protocolos de segurança, o público poderá conferir no palco uma face pouco conhecida do autor Caio Fernando Abreu, através de crônicas, cartas, contos, poemas, depoimentos e música ao vivo. Quando nada mais houver, eu me erguerei cantando, saudando a vida como... Neste sábado, a cantora Glau Barros comemora 50 anos de vida e 30 anos de carreira musical. Para celebrar a data, ela realiza uma live show neste sábado, a partir das 9 horas da noite, com transmissão pelo seu canal no YouTube e com acesso gratuito. Com um novo clipe de Estrela Estrela do coletivo Casa Ramil. A seguir você fica com o Repórter Brasil. O Redação TVE volta na segunda. Uma boa noite para você e ótimo final de semana. Tchau, tchau. Estrela, estrela, como será assim? Tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer.